A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a mão de Deus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família e seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu queria trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. A palavra de Deus que hoje eu irei compartilhar com os irmãos se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 18. E a Bíblia vai contar um pouquinho sobre quem é o rei Ezequias. A Bíblia fala sobre esse homem que era o rei de Judá. Era um homem escolhido por Deus para reinar sobre uma nação, sobre o povo de Deus. E a Bíblia no versículo 2 diz assim, que ele iniciou o seu reinado com 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos. E a Bíblia, no versículo 3, disse: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que o seu pai Davi fizera. Ele seguiu um exemplo. Ele fazia Davi a sua referência. Ele pegou tudo que era bom e fez como referência e seguiu. E na nossa vida, a gente tem referências boas, a gente tem homens de Deus, temos pessoas que a gente enxerga que são justas, que são bondosas, caridosas, e a gente tem que, é de nós fazermos a escolha. Se nós seguiremos tais referências, referências de Cristo, referências sobre os homens de Deus, referências sobre homens de Deus na terra, sobre o que é bom, justo, caridoso, amável, ou rejeitarmos essas referências, rejeitarmos esses ensinamentos e fazermos o que é mal. Ezequiel, ele teve uma escolha. Ele viu o que era bom nesse mundo e ele teve a atitude de seguir essas referências e fazer o que era bom. E a Bíblia diz: removeu dos altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neutisdã. Confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e não deixou de guardar os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, preste atenção, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saia, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Dá uma olhada só. Ele teve uma boa escolha. Ele seguiu referências de homens e pessoas de Deus. Ele seguiu tais referências e ele escolheu andar no caminho bom. Ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu largar, não negociar e não permitir que tudo que é contra os princípios de Deus o contaminasse. E quando ele se tornou rei, tudo que não vinha de Deus, ele lançou fora, ele rejeitou, ele não negociou princípios, ele não negociou benfeitorias ao invés de fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que depois dele não houve homem rei que fosse tão zeloso como ele. E quando ele tomava tais atitudes, a Bíblia diz que tudo que ele fazia, ele tinha bom êxito. Tudo que ele fazia prosperava, dava certo, porque Deus era com ele. Mas Deus era com ele porque ele era zeloso na palavra de Deus. Ele procurava dar ouvidos à palavra de Deus e não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. E assim, quando eu e você observamos as referências bíblicas, observamos quem foi Jesus, vemos o que é bom
e assim colocamos o nosso coração e praticamos, o Senhor é conosco. Mas existiu o rei Ezequias, que era um servo, um homem, um rei segundo o coração de Deus. Mas existiu diversos reis que não seguiram bons exemplos, não seguiu a referência de Davi, um homem vitorioso, um homem próspero, o maior rei lembrado até os dias de hoje. Não seguiu essas referências, mas seguiu referência de pessoas que não prestam. Seguiu de referência pessoas que não conhecem a Deus. E o Senhor está me trazendo aqui hoje para lhe declarar: para de seguir referência de pessoas que não é nada e nem ninguém. Pessoas que não dão ouvidos para Deus. Pessoas que não andam na boa conduta. Pessoas que desprezam a palavra de Deus. Larga de seguir e ouvir essas pessoas, mas dê atenção e segue o exemplo de homens e mulheres de Deus. E se você tomar essa atitude hoje, o Senhor será como foi com Ezequias. O abençoou, prosperou e deu êxito em todos os seus caminhos. E se você fazer isso nesse dia, o Senhor Deus de Ezequias, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, será o seu Deus e prosperará os teus caminhos. Que Deus te abençoe grandemente. Receba essa palavra e viva pela fé. Porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. A paz.